Oi, gente. Hoje eu quero falar sobre a continuação de Pássaro e Serpente, que é Sangue e Mel. E no começo do livro, a Lu, o Ansel, a Coco, o Hyde seguem escondidos na floresta, tentando conseguir a aprovação da tia da Coco, né, a Lavoisin, para ir até o Chateau das Bruxas de Sangue, só que ela se recusa a deixar um chasser, no caso o Hyde, entrar. Enquanto isso, o casal está ficando quase doido ali, escondido na floresta, sem mantimentos, junto com um grande grupo disfuncional, e eles fogem para nadar no lago. Só que eles são encontrados por Chassos e o Hyde acaba usando a magia dele novamente para proteger a Lu, só que ele mata alguns, no caso, né, dos seus antigos parceiros. E quando eles voltam para o esconderijo na floresta, a Lu encontra um poema dentro da bota dela, que foi enviado pela mãe, e o Hyde acredita que a Morgane vai atacar no velório do arcebispo. A Lu decide então que eles precisam se separar e reunir aliados, então o Hyde vai com a Helene, né, a Madame Labelle, mãe dele, e o Biot, que é o príncipe, para falar com os lobisomens, enquanto a Lu, a Coco e o Ansel vão para as Bruxas de Sangue reunir aliados para irem contra a Morgane no velório do arcebispo, e a Helene e o Biot também pretendem tentar falar com o rei, né, o pai deles. Só que eles vão até uma taberna para tentar reunir informações sobre o velório, quando vai ser, enfim, e descobrem que também haverá um torneio para eleger novos chasseurs, né? Mas um homem começa a conversar muito com a Lu, no caso, esse é o Claude Devereux, e ela acaba se exaltando, perdendo o controle, ela é reconhecida pelos fazendeiros, por caçadores, mesmo que ela tenha cortado, pintado os cabelos dela, enfim. Depois disso, esse grupo se separa, o Hyde, o Biot e a Helene vão com a trupe de artistas do Claude Devereux na estrada, porque ele ofereceu ajuda para eles, porque o Hyde se recusa a utilizar magia e ele não quer que a mãe dele utilize também, porque ele acha que a Lu está perdendo o controle, esqueci de pontuar isso, enquanto a Lu, a Coco e o Ansel vão até as Bruxas de Sangue, até a Lavoisin, que também se recusa a ajudar, e ela diz que a Coco precisa assumir o papel dela como herdeira, como princesa, que não pode ir com eles. Então a Lu meio que negocia e para ajudar a encontrar uma pessoa do acampamento que está desaparecida, o Etienne, e em troca a bruxa de sangue, no caso a Voisin, irá pensar na aliança com eles, né? Porém, eles precisam encontrar ele até o amanhecer. Em seus respectivos caminhos, a Lu e o Hyde vão vendo que não será nada fácil conseguir aliados. Ela encontra o Etienne, só que ele está morto, além de que ela também encontra a Gabrielle, que é uma bruxinha que é filha do rei e irmã do Hyde. Já o Hyde descobre que a trupe com quem ele está viajando é conhecida por reunir pessoas com magia, pessoas poderosas. E inclusive tem 2 irmãos que também podem ser bruxos, já que eles achavam que ele era o primeiro bruxo homem, né? Mas eles sabem quem ele é e eles sabem de uma coisa que ele não contou pra ninguém, que ele foi o responsável pela morte do filho do rei dos lobisomens. Eles não têm essa hierarquia, mas fica mais fácil de explicar. Como eu disse, a Lu encontra o Etienne usando um cordão branco de magia que depois ela percebe que provavelmente foi plantado pela mãe dela. Só que ela encontra ele de volta no acampamento, na barraca da Lu, e morto. E pior ainda, durante os ritos finais de despedida, a irmã dele, a Gabrielle, que também é a irmã de Hyde, também desaparece, e a Lu sabe que ela não será encontrada, que a Morgane está punindo a Lu, pegando os filhos do rei, mas assim, tipo, ter uma criança tirada do meio do grupo e meio num evento das Bruxas de Sangue faz a Voisin se unir contra a causa deles, mesmo que por vingança. Depois disso, a Lu e o Hyde se reencontram na última apresentação da trupe onde ele está antes deles voltarem para a cidade. Só que o Hyde vê
que a Lu tá escondendo coisas deles, mesmo que visando proteger, enfim, ele vai perdendo a confiança que ele tem nela. O que só piora quando eles são atacados por um grupo de bandidos e dentre eles está o Bess, que a Lu salvou da torre lá no primeiro livro, mas fez ele perder a memória dela. Então ela faz ele recuperar a memória, que, como eu disse, ela fez ele perder para fugir da torre, coisa que ela negava pro Hyde que ela tinha feito. E mesmo que ela e ele ainda não estivessem juntos, quando isso aconteceu, isso deixa o Hyde bem magoado, coisa que piora ainda mais o fato de que a mãe dele se recusava a usar magia para salvar eles dos bandidos, porque ela meio que queria forçar o Hyde a fazer isso. Então ele tá, tipo, se sentindo atacado de todos os lados. Depois disso, eles se separam novamente, a Madame Labelle, a Helene, vai com a trupe para a cidade, enquanto o restante do grupo, o grupo inicial, vai até os lobisomens, que obviamente se lembram do Hyde e não aceitam o duelo, que era a ideia dele de tipo, vou pagar sangue com sangue, se eu ganhar, vocês vão ajudar a gente. Obviamente eles não aceitam, eles não têm obrigação nenhuma de aceitar mesmo, mas oferecem ali que ele sobreviva à noite se ele escapar deles na floresta, no pântano onde eles vivem, até a vila que está ali perto. Quando ele é encontrado, a Lu escuta ele gritando e congela praticamente o pântano inteiro, já que assim ele não deixaria rastros. Só que a Lu é encontrada pelos Chassos, o que gera assim um caos ainda maior. E a Lu fica diferente, ela está perdendo o controle da magia dela, ela vai ficando mais cruel, ela fere as pessoas. E ela para apenas quando o Hyde chega, aparece e convence ela a parar, dizendo que tá tudo bem, que ela ajudou, enfim. Porém, ela machucou seriamente um dos filhos do Blaze, que é o rei lá dos lobisomens. E assim, no livro não usa o termo lobisomens, usa uma palavra em francês, que eu não vou saber falar, então eu tô falando lobisomens por isso, tá? Lembrei disso agora. Como eu disse, ela machucou um dos filhos do Blaze, só que o Hyde cura ele usando o sangue da coco com mel, que é cura, né? O sangue de uma bruxa de sangue. O que livra ele da dívida de sangue por ele ter matado lá o primeiro filho do cara. Só que o Blaze diz que eles não vão se juntar a eles na causa contra Morgane. Só que os filhos dele alegam que agora quem tem uma dívida de sangue são eles. Então eles vão, os outros dois filhos, e ele acaba indo junto com eles para protegê-los. E todo mundo precisa voltar correndo para a cidade para falar com o rei antes dos Chassos chegarem até lá, porque eles presenciaram toda essa interação, esse plano, tudo que tá rolando. Enquanto isso, o Hyde e a Lu brigam quando ela finalmente revela para ele que os seus irmãos estão sendo caçados e mortos pela Morgane, coisa que ela vinha escondendo. Eles jogam algumas verdades ali na cara um do outro, ela fala, e ele fala sobre como ela está fora de controle por causa da magia dela, e a Lu joga tudo pro ar, diz que ele nunca aceitou ela, que eles não são casados de verdade, e vai embora, o que deixa o Hyde completamente desestruturado, mesmo que ele ainda ame ela, e ele não tenha aceitado assim, tipo, pacificamente, essa história de terminou e tal. Só que, depois disso, ele, o Bill e a Madame Labelle vão usar os túneis para falar com o rei, o que obviamente é uma má ideia, até porque eles acabam sendo pegos enquanto em seu esconderijo os lobos e as bruxas de sangue começam a brigar e do nada a Lu enlouquece e coloca fogo em alguém, só que ela pensa que ela tá fazendo isso com os lobos que querem abandonar o Hyde e na verdade ela colocou fogo na Coco. O Hyde, o Bill e a Helene, a Madame Labelle, são presos pelo rei, que é muito mais filho da puta do que qualquer um deles imaginava, e todo mundo já imaginava que ele era um arrombado, e é pior. Mas eles conseguem fugir com a ajuda das irmãs mais novas do Bill e do Hyde, e a Madame Labelle fica para trás para segurar os Chasseurs para que eles não sigam eles. De volta, Hyde e Lu admitem algumas verdades, acabam fazendo as pazes, só que tudo fica mais tenso quando eles percebem que não houve nenhum ataque no velório, nem no cortejo, que era o que eles imaginavam que iam acontecer.
Porém, a Lu encontra mais uma mensagem da Morgane na bota dela e logo em seguida o Jean-Luc, que se tornou capitão dos Chassos quando o Hyde deserdou, vamos dizer assim, né? Chega dizendo que a Sally, que foi a antiga paixão do Hyde, foi sequestrada. Então a Lu pede para que a Coco tente ver o futuro dela, para que eles saibam com que eles estão lidando, só que ela só vê que alguém que a Lu ama vai morrer. Então ela toma a decisão de ir sozinha para as catacumbas abaixo da cidade, que com base nos enigmas, enfim, que a Morgane vem mandada, ela acredita que é lá que ela estará, e deixando os aliados dela presos todos para trás. As pessoas começam a desaparecer nos túneis, porque mesmo ela deixando eles presos, eles vão para outra entrada e eles descem para os túneis iguais, eles só ficam um pouco atrás dela. Só que a Lu consegue encontrar a Sally, que estava presa no esquife da própria irmã, o que eu achei assim extremamente macabro da parte da Morgane, e enfeitiçou ela para levar a Lu até a mãe. Então assim, ela acha as duas, só que o Ansel, que havia ficado para trás para ser protegido, estava cansado de ser protegido por todos e foi atrás da Lu. Tudo tá um caos e a Lu até consegue ferir a mãe dela, apesar de não mortalmente, porque o Hyde chega bem na hora, ela se distrai, enfim. Só que as coisas saem do controle quando o Claude Devereux chega e ele se revela como o Homem Selvagem, que é meio que uma entidade, um deus da terra, enfim. Ele já conhecia a Morgane, eles tiveram um relacionamento quando ela era mais jovem, antes da Lu, antes de tudo isso. E ele diz que a sua irmã, que no caso é a deusa em quem as bruxas acreditam, se afeiçoou a Lu, está protegendo ela e por isso a Morgane está proibida de perseguir e de machucar a filha. Então, ele vai deixar ela embora, a Morgane no caso, porém antes de fugir, a Morgane mata o Ansel, o que deixa todos eles completamente destroçados. E era um dos motivos da Lu querer que todo mundo ficasse, não só o Hyde. Porque quando a Coco foi ver o futuro dela, a Coco falou que um homem que vivia em seu coração, então poderia ser qualquer um deles. Depois disso, a Lu decide que ela vai invadir o chateau, que ela vai queimar todas as bruxas, ela só pensa em vingança. Só que a Lavoisin revela que vinha sendo espiã da Morgane, e isso há vários anos, não nessa parceria, mas tipo, desde que a Lu fugiu lá do primeiro sacrifício, e ela faz um feitiço para controlar a Lu, que eu não entendi exatamente como funciona, mas ela tem um espectro que tá sempre com ela, que é a Nicolina, e é como se a Nicolina possuísse a Lu e entrasse dentro do corpo dela. Provavelmente isso acontece tipo na última página, então eu só vou saber melhor no próximo livro. E a ideia é levar a Lu até o chateau por vontade própria, né? Porque ela não tá na vontade própria dela, para se entregar para a mãe. E o livro acaba assim. O ritmo desse livro foi um pouquinho diferente do primeiro. Eu achei ele, não sei se mais lento, mais desinteressante, mas tipo assim, por mais que aconteceu muito mais coisa no segundo livro, eu preferi muito mais o primeiro. O primeiro eu me conectei logo de cara, eu não conseguia largar, e por mais que o segundo tenha sido bom, eu não fiquei com essa sensação. Eu não sei se eu não gostei desse plot da Lu se descontrolando com a magia, enfim. Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem. Vou começar o último livro e assim que eu terminar eu venho aqui trazer a continuação para vocês. Até mais!